O programa Espírita Refletindo com Jesus é mais um desses acontecimentos excepcionais que ocorrem lá na Web Rádio Cristo Consolador. Mas antes de falarmos do programa, nós queremos lembrar que a nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. Reunimos aqui a programação da Web Rádio Cristo Consolador, da Web Rádio Estação da Luz, para facilitar seus estudos, sua pesquisa e seu lazer. Você encontra no mesmo lugar a programação que atende às suas necessidades. Mas lembrando, nossa página não tem fins lucrativos, o objetivo é divulgarmos a doutrina espírita, como vamos fazer agora com esse programa excepcional, o programa Espírita, Refletindo com Jesus, o aconchego do Senhor. Apresentação de Silva Almeida, do Rio de Janeiro, com transmissão da Web Rádio Cristo Consolador, simplesmente excepcional. Muitíssimo obrigado pela sua companhia e vamos a mais esse programa. Olá, queridos amigos de Ideal Espírita. Estamos começando agora pela nossa Web Rádio Cristo Consolador mais um programa Refletindo com Jesus, né? Esse programa que é apresentado diariamente às 18 horas e que sempre traz uma mensagem do nosso querido mestre para a nossa reflexão, né? Mas, como vocês sabem, a nossa Web Rádio Cristo Consolador é uma web rádio espírita. E, como tal, nós temos por hábito sempre iniciar todas as nossas transmissões com uma prece, pedindo aos amigos espirituais que nos auxiliem na realização de mais um programa. Vamos, então, nesse momento, todos nós juntos, elevar o pensamento a Deus e pedir a orientação dos amigos espirituais para o nosso programa desta noite. Então, vamos orar. Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça. Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, guia e modelo de toda a humanidade. Queridos amigos espirituais que estão aqui conosco esta noite, mais uma vez, para nos orientar, nos intuir, nos auxiliar na realização deste programa. Muito obrigada pela presença amiga. Obrigado, sobretudo, pela luz da doutrina espírita que ilumina as nossas vidas. Que todos nós possamos tirar o máximo proveito de tudo que será dito e meditado na noite de hoje. Que todos nós possamos usar esses conceitos para o nosso dia a dia e assim nos tornarmos a cada dia um espírito melhor. E assim, queridas e queridos ouvintes da Web Rádio Cristo Consolador, estamos iniciando mais um Refletindo com Jesus, ok? Bom, vamos aproveitar, antes de iniciar nosso tema de hoje, para conversar com a nossa querida amiga Ângela Coutinho. Oi, Ida, como vai você? Boa noite, querida amiga Silvia, boa noite a todos. Que Jesus abençoe esse trabalho de amor. Com certeza, querida, que bom ter você aqui conosco, né? Sempre muito agradável. Bom, pessoal, o tema que eu escolhi para nós na noite de hoje está no livro Quem é o Cristo? Esse aqui é a minha edição. Quem é o Cristo? Esse livro é um livro do espírito Francisco de Paula Vitor e foi psicografado pelo médium José Raul Teixeira, né? E o tema o título do texto que a gente vai conversar hoje se chama O Aconchego do Senhor. É lindo, né? Achei tão lindo esse título, O Aconchego, né? Imagina que delícia você ficar aconchegado ao Senhor. E ele inicia da seguinte maneira, com um versículo do Evangelho de João, que está no capítulo 6, e é o versículo 37. E diz o seguinte: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. O que significa isso? Que todo aquele que procura Jesus sempre será acolhido por ele, né? Então é muito bom pensar dessa maneira e saber que o nosso querido mestre, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Está em João, capítulo
6, versículo 37. E iniciamos assim. A postura de Jesus primava pelo bom senso. Em cada atitude, em cada palavra, em cada recomendação marcada por extrema lucidez. Jesus realmente era um mestre, né? Era um mestre, tudo que ele fazia era muito correto, era muito lúcido, primava realmente pela sabedoria. Por mais que a alma se decida por usar sua liberdade para o gozo das fantasias dissolventes, um dia chega em que o cansaço a dobra. Com certeza, né? Com certeza, mesmo aqueles espíritos, nós vemos isso na literatura espírita, às vezes espíritos que passam, às vezes, séculos envoltos em atitudes menos felizes, um dia eles se cansam. Um dia eles se cansam de fazer o mal. E aquilo não tem mais sentido para eles. É nesse momento que chega a oportunidade, não é, da sua reforma, a oportunidade de tomarem um novo caminho em suas vidas, né? Com certeza. Vou cumprimentar o meu querido amigo Minervino. Oi, Minervino, boa noite, querido. Que bom que você está aqui, né? Minha querida amiga Albertina. Oi, Albertina, minha querida. Que bom que você está aqui. Boa noite. E aí vamos continuar. Por mais que a criatura se dedique ao armazenamento das coisas perecíveis, que será compelida a deixar junto com o casulo carnal exultado, vem o momento da reflexão que lhe permite a mudança. Por mais que a pessoa se rebele contra a vida, crendo que a culpa dos seus fracassos e torturas interiores está nas leis de Deus, advém o instante no qual eclode a claridade do bom senso, que a dor propicia e tudo começa a se refazer, né? Então, ele está dizendo aqui, por mais que a pessoa teime ficar acumulando bens materiais, né, que ela não pode carregar com ela quando retornar para a verdadeira vida, né? Por mais que a pessoa tenha atribuir a outrem, né, a causa das suas dores, dos seus problemas, que ela reclame efetivamente das leis de Deus, um dia ela vai realmente, né, realmente se conscientizar do seu erro e começar a se modificar. Por quê? Porque a evolução, né, o crescimento moral e espiritual dos seres criados por Deus simples e ignorantes é uma lei inexorável, né? Por mais que você seja renitente no erro, você está, por menos que seja, caminhando para a plenitude. Então, você pode fazer 1000 besteiras muito tempo, mas você vai parar de fazer, né? Por um jeito ou outro você vai parar de fazer. Por quê? Porque nosso destino é a plenitude. O nosso destino é sermos espíritos puros. Então, a gente pode levar milênios, mas um dia a gente chega lá, né? Com certeza. Em qualquer situação que esteja, guarde a certeza de que você pertence ao grande rebanho do bom pastor. Quem é o bom pastor? É Jesus, né? Nosso querido pastor. E Jesus disse que nenhuma das ovelhas, ele falou assim, nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou será perdida, né? Ou seja, Deus deu a Jesus a incumbência de criar este planetinha nosso tão lindinho, né? E aqui abrigar inúmeros de seus filhos nesse estado evolutivo em que nós estamos, né? Então, Deus confiou a Jesus, o Espírito puro, né, a guarda deste planeta, a tarefa de criar esse planeta e de cuidar de todas as suas ovelhas que seriam aqui abrigadas. E por isso Jesus disse que nenhuma das ovelhas que somos nós seria perdida. Então é muito, né, quando nós observamos isso e vemos que nada efetivamente que nos aconteça, não é? Nada efetivamente poderá nos desvirtuar do nosso destino maior, que é a plenitude, né? E aí, o que diz aqui?
Em qualquer situação que esteja, guarde a certeza de que você pertence ao grande rebanho do bom pastor. Mesmo quando se ache na posição de ovelha desgarrada ou travestido de lobo devorador, mais carente, seguro e amedrontado que propriamente lobo rapaz, né? É porque algumas vezes a gente está numa situação, né, em que acha que aparenta para os outros, de repente, né, ser muito autossuficiente, ser muito senhor de si, mas no fundo, está com receio, mas busca manter aquela fama de durão, né? Mas mesmo assim, quando a gente no íntimo estiver preocupado, nós temos que nos lembrar: eu também sou filho de Deus. E eu também sou uma das ovelhas do Cristo, e o Cristo não vai me abandonar, né? Ao considerar isso, não dê mais ouvido ao orgulho insensato, tampouco à acomodação paralisante. Venha ao encontro dele, ao encontro de Jesus, e deixe-se aconchegar nos seus braços, nesses braços de ternura, sempre abertos para os que o buscam. Olha que lindo, né? Olha que lindo. Vamos ao encontro de Jesus em todas as situações e vamos nos aconchegar, pedir aquele colinho ao nosso querido Jesus, não é? E ele vai, com certeza, nos acolher, nos orientar, nos ajudar. Se nós verdadeiramente determinados a mudar o rumo das nossas vidas, se nós estivermos verdadeiramente sendo sinceros nas nossas colocações, nos nossos pedidos, quando levarmos o nosso pensamento a Jesus e pedimos: mestre, ajuda-me, por favor, está tão difícil, né? Quantas vezes a gente passa por momentos complicados. E é muito bom saber que temos um amigo maravilhoso como Jesus ao nosso lado, de braços abertos, para nos receber nos momentos mais difíceis, mais desafiadores da nossa vida, né? Não acredites em castigos do céu para os seus equívocos humanos, para o Pai, que ama perfeitamente. Você será sempre um plano de amor a desenvolver-se passo a passo em plena vida cósmica. Erros e acertos, quedas e levantares fazem parte desse imponente movimento evolutivo em que todos nos encontramos, até superarmos as conjunturas inferiores. Sim, com certeza, né? Nós não devemos acreditar em castigos do céu. Nós acreditamos em educação, né? Nós acreditamos em educação. Deus não castiga, Deus nos educa, né? Deus é o nosso Pai de infinita bondade, misericórdia, amor. Ele nos ama profundamente. E Jesus nos disse: o Pai não deseja a exterminação do ímpio, a exterminação do pecador. Ele deseja a sua regeneração. Ele deseja que esse filho transviado, lembra da parábola do filho pródigo? É isso. Nós todos podemos nos colocar na posição daquele filho pródigo, que eventualmente pode estar desvirtuado do caminho, mas que depois de passar por muitas dificuldades, de meditar bastante, vai lembrar: junto ao Pai eu estava melhor. E aí volta para casa. Volta para casa, às vezes até duvidando se o Pai vai querer recebê-lo, mas quando chega, vê que o Pai está de braços abertos e feliz por vê-lo de volta ao aprisco, né? Por vê-lo de volta ao aprisco. É muito lindo isso, né? Jamais creia que você é uma indefesa vítima de demônios cruéis, para quem procura o Senhor disposto a transformar as próprias sombras em estuante luminosidade. Cada insinuação perturbadora ou cada tentação no caminho representa importante desafio à sua capacidade de lutar e lutar para vencer. Exatamente. Então, gente, olha o que ele diz aqui: nunca creia que você é uma vítima indefesa na mão dos demônios, tentadores, nada disso. Não.
Não, porque nós temos o que? Livre-arbítrio. Nós temos a nossa consciência, a nossa inteligência. Deus colocou dentro de nós a lei, a sua lei de Deus, né? E nos deu o livre-arbítrio. Então, ninguém pode nos forçar a fazer aquilo que nós não queiramos. Você pode sofrer a influência de 1000, como se diz assim, 1000 demônios. Né? E aqui nós temos essa palavra demônio no sentido de espíritos menos felizes, né? Que desejam ver os outros tão infelizes quanto eles, mas que esses espíritos um dia também irão encontrar o caminho da luz. Se por acaso nós estivermos sendo assediados por ideias menos felizes, não significa que nós não possamos lutar contra elas. Por quê? Porque somos nós que temos o controle da nossa vida. E a vontade é uma das grandes potências da alma. Eu só faço aquilo que eu quero. Ninguém me obriga a fazer aquilo que eu não desejo. Então, nós não podemos jamais, como se diz por aí, terceirizar a culpa pelos erros cometidos por nós. Não é? Ah, foi fulano que me induziu a fazer isso, foi por causa de Beltrano que eu fiz essa coisa. Não, você fez porque você quis. Você fez porque você quis. Você tinha o total de direito de dizer não, assim como você disse sim. Então, a responsabilidade é sempre nossa, né? E aí ele nos diz isso, né? Que cada insinuação perturbadora ou cada tentação no caminho representa o quê? Um importante desafio à nossa capacidade de lutar e lutar para vencer. Sim, lutar contra as nossas más tendências, né? Lutar contra aquilo que nós já sabemos que não é bom fazer, mas que a gente ainda tem uma vontade enorme de fazer. É como aquela situação de falar dos outros, né? De fazer aquela fofoquinha, aquela maledicência. Muitas pessoas gostam disso. Mas sabe, quando eu começo a estudar sobre tudo a doutrina espírita, sabe que isso é terrível, que nós devemos eliminar isso da nossa vida. Mas, volta e meia, de repente aparece aquela vizinha que sabe de todas as coisas e vem falando: fulana, você não sabe o que aconteceu com Beltrano. E aí você fica elétrico, querendo saber o que aconteceu com Beltrano, mas você precisa se lembrar: eu não quero me envolver mais nessas coisas. Então, decidir. Ela foi um instrumento para testar a sua força, a sua vontade realmente de mudar, né? De mudar. De eliminar esta sua má tendência de gostar de falar da vida alheia, né? Então, quando chegar, você tem duas opções. Ou você vai dizer: não me conte, me diga o que foi. Ou você vai dizer assim: não, fulano, agora eu estou sem tempo, não posso ouvir agora não, estou ocupado, estou com uma panela no fogo, preciso resolver isso e aquilo. Né? A opção é sua. Ela não foi a culpada, ela apenas veio testar. Testar a sua força de vontade de modificar, né, as suas más tendências. Nunca se admite esquecido pela divindade, assemelhando-se à criança que se afirma não amada pelos pais, cada vez que esses não lhe atendem à vontade infantil. Quantas vezes nós falamos isso, né? Diante das dificuldades, Deus esqueceu de mim, Deus não liga para as minhas preces, Deus não quer me ajudar, Deus nem sabe que eu existo. Quantas vezes nós ouvimos essas exclamações, não é? Quando é que acontece isso? Quando nós desejamos alguma coisa e essa alguma coisa não acontece. E a gente começa a dizer que Deus não nos ama, que Deus não se importa conosco, não é? Nós esquecemos de uma coisa, como está no Livro dos Espíritos, pergunta número 1, quando Kardec pergunta: que é Deus? Ali está escrito: Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. E a partir do momento em que Deus é a inteligência suprema, ele sabe muito mais do que qualquer pessoa. Sabe muito mais do que eu. Mesmo sobre a minha própria vida, óbvio que Deus é meu criador, meu pai criador. E a inteligência suprema sabe muito mais do que eu, o que me convém. O que me convém. E muitas vezes o que eu estou querendo não me convém. Só que eu não enxergo isso. Eu acho que aquilo é bom para mim, que aquilo vai ser o melhor para mim, eu quero, eu fico pedindo a Deus que me dê aquilo. E quando Deus não me atende,
pelo meu próprio bem, não me atende naquele desejo, porque sabe que não será bom para mim, eu começo a dizer, Deus não me ouve, Deus não liga para os meus pedidos, Deus não me ama, Deus esqueceu que eu existo, Deus não está nem aí para mim, né? Então, é justamente isso. Nunca se admita esquecido da divindade. Assemelhando-se à criança que se afirma não amada pelos pais cada vez que esses não lhe tendo a vontade infantil. Nós somos bem assim, né? O formidável fato da sua presença no mundo, tendo ensejo de viver como pode, preste atenção nesse texto agora, o formidável fato da sua presença no mundo, ou seja, o fato de estarmos aqui reencarnados, a oportunidade bendita da encarnação, a oportunidade bendita de estarmos aqui para refazer os nossos caminhos, né? Então, o formidável fato da sua presença no mundo, tendo ensejo de viver como pode ou como gosta, de trabalhar onde pode ou quer, de viver nos lugares e com as pessoas que prefere ou precisa, num perfeito encaixe de causa e efeito, próximos ou distantes, é a demonstração palpável do amor divino a envolvê-lo e a sustentá-lo continuadamente. Claro, gente, claro. O fato que eu estou aqui, Deus me deu a oportunidade de retornar às lides terrenas, para corrigir erros pretéritos, para me acertar com as pessoas a quem eu causei algum dano no passado e aprender a amá-las, né? Me desculpar com elas também, né? Perdoar alguém que possa me ter feito mal, aprender a ser mais manso, pacífico, menos orgulhoso, menos arrogante, né? E vivendo situações muitas vezes difíceis, né? Em corpos físicos muitas vezes fracos, doentes, enfermos, né? Tudo isso foi minuciosamente planejado no plano espiritual, né? Por Deus, para que nossa experiência terrena fosse a mais proveitosa possível. E isto é a grande prova do amor de Deus por nós. Esta oportunidade bendita que recebemos de estar aqui para nos aperfeiçoarmos, não é? Isso é uma grande prova do amor de Deus, né? Perante toda a situação da vida em que você esteja necessitando de um braço ou de um abraço que agasalhe o seu coração, busque Jesus. Quando você está precisando de um aconchego, de um colinho, né? Busque Jesus. É certo que ele poderá chegar ao seu caminho através de um familiar atencioso ou de um amigo compreensivo. No entanto, se essas almas não surgirem na sua trilha, não se entristeça, nem desanime. Abra a janela e sorva o hálito do dia ou os aromas da noite. Recolha-se por um momento em oração. Comungue com as vidas felizes do além, registrando os murmúrios da paz. Gente, nada mais agradável do que você poder se recolher por momentinhos dentro de você mesmo e elevar o seu pensamento para Deus, para Jesus, e estabelecer essa ligação com o alto. Né? Como ele disse aqui, você pode se socorrer falando com um amigo querido, um familiar, né? Que pode ouvi-lo, que pode aconselhá-lo, que pode lhe dar aquele colo que você está precisando. Mas se por acaso você não tiver oportunidade de estar com nenhuma dessas pessoas, corra para o colo de Jesus. Como? Como ele disse, abra a janela de manhã, respire, né? Eleve seu pensamento ao alto, pensando em Jesus, e faça uma oração. Ou à noite, né? Na madrugada, no momento em que você achar melhor. Até mesmo se você estiver
dentro do ônibus, sentadinho, quietinho, indo para o seu trabalho. Qualquer momento é momento de se conectar com Deus e com Jesus, não é? Então, naquele momento, você vai estabelecer aquela sintonia. E converse com Jesus. Conte para ele os seus problemas, as suas dores, as suas aflições. E eu tenho certeza que o Mestre Jesus dará a você bom ânimo, forças, né? Intuições positivas que irão auxiliá-lo a sair da situação complexa em que você, porventura, esteja, né? Tão logo lhe seja possível, vai você mesmo ao encontro de algum coração, seja uma criança ou um idoso, seja um afeto sadio ou algum enfermo, um familiar ou algum vizinho. Enfim, procure alguém com a sua vibração de alegria e agradecimento. Agradecimento a Deus. E porque você a ninguém despreza e a todos envolve com o melhor que tem, já se acha envolvido pelo sublime amigo, com possibilidade de superar seus próprios dramas, né? Exatamente. Esse conselho, essa orientação é muito importante. Por quê? Muitas vezes nós ficamos, não é, tão envolvidos nos nossos próprios problemas que não temos ideia, não temos pensamento para mais nada. Mas se você, de repente, sai, né? Sai do seu casulo, se você sai do seu mundinho, onde você acha que você é aquela pessoa que tem mais problemas no mundo, e busca alguém. Sai do seu casulo, vá até uma praça, observe as crianças brincando, ou vá até um asilo de idosos, muitas vezes estão ali sozinhos, ansiosos por um rosto amigo com quem conversar. Vá a um hospital, faça visitas a enfermos que muitas vezes não recebem visita de ninguém, estão há meses, às vezes anos internados ali. E verifique que existem casos muito mais graves, muito mais sérios que os seus, e que mesmo assim, aqueles irmãos estão ali firmes, esperançosos e lutando pela vida e agradecidos a Deus por mais um dia. No momento em que nós, né, saímos do nosso mundinho e vamos atrás de outras pessoas para praticar o amor, nós estamos em contato com Jesus. Lembre-se daquilo que Jesus falou. Todas as vezes que foste visitar um enfermo, que auxiliasse a um faminto, que desse uma agasalho a quem tem frio, todas as vezes em que auxiliaste a um desses pequeninos, foi a mim que eu fizeste, né? Então nós temos que lembrar disso, dessa orientação de Jesus, né? Dessa orientação de Jesus. Sim. Quando saímos ao encontro dos irmãos da nossa via evolutiva, dispostos a amá-los e a servi-los, mais próximos ficamos de Jesus, usufruindo a sua aura de harmonia. Claro, Jesus é amor. Jesus nunca nos deixou, está conosco o tempo inteiro. Nós só precisamos nos ligar a Ele. Só precisamos estabelecer a sintonia, entrar na mesma faixa vibratória, e nós sentiremos a presença do Mestre Sublime, né? E uma dica que ele nos dá, que ele nos deixou há mais de 2000 anos, foi quando ele disse que todas as vezes que nós socorrêssemos a um necessitado, que nós fizéssemos o bem a alguém, era como se estivéssemos fazendo a ele mesmo. Então, quando nós nos sentirmos, né? Quando nós nos sentirmos alquebrados, desanimados, sentimos a vontade, eu estou com tanta saudade de Jesus. Né? Sentirmos a saudade de Jesus, a vontade de estar junto ao nosso Mestre, vamos buscar um irmão mais necessitado. E na prática da caridade, nós iremos ficar coladinhos com Jesus, não é? Muito lindo, né? Jesus Cristo, dessa forma, é aquele amigo
que sempre espera a nossa decisão de buscá-lo, de ir até ele, abrindo mão de tudo o que nos agrilhoa ao mundo, a fim de nos aconchegarmos em seus braços. Ele nunca nos indagará por que demoramos tanto. Esse dia da busca é também o dia da maturidade nossa e da aceitação do Senhor. Olha que lindo, né? Olha que lindo. Então, Jesus é aquele amigo que sempre espera a nossa decisão de ir até ele. Ele está sempre pronto, está sempre nos aguardando. É como aquele pai, lembra a história do pai do filho pródigo? Ele estava sempre esperando que o filho voltasse. No dia que o filho voltou, ele ficou exuberante de felicidade. Então, Jesus é assim. Jesus é aquele amigo que está sempre esperando que a gente vá visitá-lo, né? E nesse dia ele vai abrir o quê? Vai abrir seus braços e vai nos receber. Né? No momento em que nós renunciarmos a todas essas coisas do mundo, essas coisas materiais que não nos acrescentam nada, e buscarmos a verdadeira plenitude, sempre pronto, né, a nos receber de braços abertos. Né? Esse dia da nossa busca a Jesus é também o dia da nossa maturidade espiritual. É o dia em que nós estaremos mais maduros, estaremos deixando de ser aquelas crianças espirituais, e estaremos atingindo a nossa maioridade espiritual e, consequentemente, a aceitação de Jesus, do seu evangelho e dos seus ensinamentos de amor. Né? Bem, meus queridos, isso é o que eu tinha a trazer para vocês hoje, né? Nesse texto tão lindo do nosso irmão, o querido Francisco de Paula Vitor, né? Esse espírito que mandou essa mensagem lindíssima através da psicografia do querido médium José Raul Teixeira. Né? Então, lembremos disso todas as vezes, né, em que estivermos nos sentindo caidinhos, alquebrados, tristes, desanimados, vamos correr para Jesus, porque com certeza Ele irá nos receber de braços abertos. Né? Muito bem, queridos. A nossa querida Ângela está fazendo um comentário aqui. Gratidão pelas belas reflexões, é sempre maravilhoso refletir. Com certeza, querida, é sempre muito as nossas reflexões aqui, né? Então, uma ótima noite a todos. Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade. Beijo, queridos. Fiquem com Deus. Que Jesus os abençoe hoje, amanhã e sempre. Tchau.